Bem-vindos a mais uma aula de conversão eletromecânica de energia. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do transformador. Nós vamos seguir esse roteiro que está aqui e eu começo com um exercício sobre o ensaio do transformador, né? O ensaio a vazia, curto-circuito que nós vimos na aula passada, depois a gente dá sequência no estudo. Então, antes de nós entrarmos no exercício propriamente dito, vamos recordar um pouco daquilo que foi visto. Nós temos, então, que o transformador ele compartilha um núcleo em comum, e nós temos, então, as espiras do primário e do secundário. E nós vimos que a tensão do secundário ela vai depender da relação de transformação, ou seja, do número de espiras entre primário e secundário. E aí nós deduzimos algumas das equações. Então, primeiramente, o que nós fizemos? Nós igualamos esse fluxo magnético aqui, porque ele é comum às duas espiras. E quando a gente faz isso, né, quando a gente isola esse fluxo magnético, a gente chega nessa equação de proporcionalidade aqui, em que tensão do primário dividido pela tensão do secundário, ou número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, nos dá essa relação de transformação. E o que nós fizemos também foi igualar as forças magnetomotrizes, porque nós sabemos que a potência do primário ela tem que ser igual à potência do primário, ou seja, a energia do primário igual à energia do secundário. Por conseguinte, a força magnetomotriz do primário tem que ser igual à força magnetomotriz do secundário. Isso nos dá mais um conjunto aqui de equações, mais uma equação, na verdade, para que a gente tenha um conjunto para começar a trabalhar essas equações. Bom, nós vimos ainda um circuito equivalente de um transformador real, onde nós temos a reatância de primário, isso tem a ver com as bobinas, né, tanto de primário quanto de secundário. Então, são as perdas do enrolamento, as perdas no cobre. E nós temos as perdas no núcleo, que são perdas por esterese, e essa aqui perda por corrente Foucault, na verdade, e essa aqui são as perdas por esterese. Então, nós temos um modelo elétrico de um transformador, e com base nisso a gente consegue criar algumas equações baseado em ensaios, né? Existem dois tipos de ensaios. O primeiro deles é o ensaio a vazio, que o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um dos enrolamentos não conectado, ou seja, a vazio. Para isso, o que a gente faz? A gente utiliza, como isso é um teste de bancada, a gente vai aplicar aquela tensão que for menor. E a tensão menor é exatamente a tensão do lado de baixa. Então, nós alimentamos o lado de baixa e deixamos o lado de alta em aberto. Por isso que ele é chamado de ensaio a vazio. Com isso, a gente consegue levantar essas equações aqui, e são elas que nós vamos utilizar para encontrar aqui o valor dessa resistência e dessa reatância, ou seja, os valores das perdas do núcleo magnético. Temos um segundo ensaio, que é um ensaio de curto-circuito, e aí, veja bem, no ensaio a vazio, vou até retornar aqui, o que a gente faz? A gente aplica tensão nominal no lado de baixo. No ensaio de curto-circuito, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar corrente nominal. Mas a corrente nominal, nós vamos utilizar o lado que tiver a menor corrente. E o lado que tem a menor corrente é exatamente o lado de alta. Ora, então o que nós fazemos? Nós curto-circuitamos o lado de baixa e aplicamos tensão no lado de alta. E vamos aumentando essa tensão até que o amperímetro registre aqui a corrente que esse secundário suporta. Nós fazemos isso, a gente consegue levantar esses parâmetros aqui. Eu não vou deduzir essas equações novamente, porque nós já fizemos isso na aula passada. Então, com isso, observem vocês que a gente consegue encontrar essas impedâncias que têm a ver com as perdas no cobre, que são as impedâncias, né? Ou seja, resistências e reatâncias de primário e secundário. E aí, veja bem, nós realizamos ensaios tanto no lado de baixo quanto no lado de alto. Então, nós vamos ter parâmetros que estão
que foram conseguidos de um lado e parâmetros que foram conseguidos do outro lado. E aí o que a gente precisa fazer é indicar esses parâmetros, apenas de um lado do transformador. Então, o que nós vamos fazer? Ou referenciar tudo para o lado de baixo, e aqui eu estou considerando que o meu transformador ele é um transformador abaixador, então o lado de baixo está no secundário da máquina. Então, tudo aquilo que eu calculei no primário da máquina, eu tenho que levar para o secundário da máquina, para que eu faça, então, essa referência com todos os parâmetros para o lado de baixo. E eu posso também, nada me impede de referenciar esses valores para o lado de alta. Então, conforme já dito, alguns desses parâmetros já foram calculados no lado de alta. O que eu tenho que fazer é trazer os outros, referenciá-los para o lado de alta. E neste exemplo nosso aqui, neste específico, eu disse que o lado de alta é o primário. Então, o que a gente faz é trazer tudo para o primário. Observem vocês que à medida que eu trago essas perdas, tanto para o lado de baixa quanto para o lado de alta, eu fico com um transformador aqui, que é um transformador ideal. Então, na maioria das vezes, a gente não representa esse transformador, a gente retira ele da representação e apenas diz que a gente está referenciando. Os dados são referidos ao lado de baixo ou os dados são referentes ao lado de alto. Então, esse que é o objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Calcular todos esses parâmetros aqui e vamos referenciá-los de um lado e do outro para vocês verem como é que faz isso. Então, vamos fazer mais um exercício, esse seria o 8º, sobre transformadores. Então, o que a gente tem? Uma máquina, um transformador monofásico de 50 megavolt-ampere, e nós temos o primário com 8.000 volts e o secundário com 78.000 volts, ou seja, é um transformador elevador. Ele vai operar a 60 Hz e aí foram feitos tanto os ensaios a vazio quanto os ensaios o ensaio de curto-circuito, e nós obtivemos esses parâmetros aqui. Então, com base nesses parâmetros, a gente quer encontrar o circuito equivalente referenciado tanto ao lado de baixo quanto ao lado de alto. Então, vamos lá. Primeiramente, o ensaio a vazio ele é feito no lado de menor tensão. Como esse transformador nosso ele é um transformador elevador, então o lado de baixa, neste caso, ele está no primário da máquina. Então, é lá que nós vamos fazer os ensaios. Observem vocês que essas equações aqui não importam o lado da máquina. A gente consegue encontrar os valores. O que é fato? Que no ensaio a vazio eu vou encontrar perdas no núcleo. Isso é fato. Agora, eu preciso saber aonde está o lado de baixa para eu saber como é que eu vou referenciar isso para o outro lado, já que ele pediu que esses parâmetros fossem referenciados tanto de um lado quanto do outro. Então, além de calculá-los, e frisando mais uma vez, as equações independem do lado, mas eu preciso saber qual é o lado de baixo para eu conseguir levar isso para o lado oposto. Bom, então nós sabemos que o lado de baixo é o lado do primário. Então, vamos calcular tanto essa resistência, em frente às perdas, quanto essa reatância. A gente tem as equações, basta aplicá-las diretamente. O ensaio a vazio, nós conseguimos esse parâmetro aqui, então essa tensão ao quadrado, dividido pela potência, vai me dar aí uma resistência associada às perdas por corrente de Foucault, na ordem de 311 ohms. Maravilha! Eu preciso agora calcular a minha reatância. Só que a minha reatância, a reatância do núcleo, ela depende da corrente de magnetização. E eu vou precisar calcular essa corrente de magnetização primeiro. Ora, observem vocês que foi dado aqui a corrente total desse primário. Então, se eu calcular a corrente que circula pelo resistor, se eu subtraí-la do total, eu tenho a corrente de magnetização, com isso eu consigo calcular a reatância. Então, o primeiro passo é calcular a corrente que passa por esse resistor, que está associado às perdas por corrente de Foucault. A gente tem a equação, basta nós aplicarmos diretamente. Então, o ensaio
foi aplicada tensão nominal no primário, que é 8.000 volts, dividido pela resistência que nós acabamos de calcular. Com isso a gente chega a uma corrente de 26 amperes praticamente. Ora, a gente tem essa corrente total, então agora basta que a gente subtraia. Isso aqui será uma subtração vetorial. Então, é preciso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, isolando essa corrente de magnetização, substituindo valores, a gente chega em um valor de 47 amperes aproximadamente. E aí fica fácil a gente calcular essa reatância de magnetização, que ela vai ser a tensão aplicada, que é 8.000 volts, dividido por essa corrente que a gente acabou de calcular, chegando aí numa reatância de magnetização em torno de 172 ohms. Maravilha! Encontrei os parâmetros referentes à perda no núcleo. Eu vou precisar apresentar esses parâmetros referenciados ao lado de baixa, mas eu vou precisar também apresentar esses parâmetros referenciados para o lado de alta. Então, já que eu tenho que apresentá-los, vamos calculá-los de uma vez, porque a gente já tem esses valores calculados. A gente sabe que quando a gente vai trazer o secundário da máquina, refleti-lo para o primário, aí a gente chama de secundário refletido, a gente faz isso, vou pegar aqui a equação de resistência, a gente faz isso pelo quadrado da minha relação de transformação. Só que aqui, veja bem, eu quero o contrário, eu quero elevar do primário para o secundário. Ora, se do secundário para o primário eu multiplico pelo quadrado da relação de transformação, quando eu quero fazer o inverso disso, ao invés de multiplicar, eu divido. Então é dessa forma que a gente leva o primário, as impedâncias que estão no primário da máquina para o secundário da máquina, ou seja, refletir o primário da máquina no secundário. Então, esses valores foram calculados, 311, dividido pela relação de transformação. A relação de transformação a gente sabe que nada mais é do que a tensão do primário, que é dividido pela tensão do secundário. A tensão do primário é L, né? Low. Aqui ficou invertido. E a tensão do secundário é high. Então aqui ficou trocado, depois vocês corrigem no material que vocês têm aí. Mas fazendo essas contas aqui, 8.000 dividido por 78.000, a gente chega nessa relação de transformação. Então, aplicando a equação, a gente chega num valor de resistor de aproximadamente 30.000 ohms. E repetindo o mesmo raciocínio aqui para a reatância, a gente chega numa reatância aí em torno de 16.000 ohms. Então agora a gente já tem esses valores das perdas do núcleo, tanto referidos para o lado de baixo quanto para o lado de alta. O que a gente precisa agora é calcular as perdas do cobre dessa máquina, tanto de primário quanto de secundário. Para isso, nós vamos nos valer de um segundo ensaio, que é o ensaio de curto-circuito. E veja bem, eu vou precisar chegar à corrente nominal. Se no ensaio a vazio eu tive que aplicar tensão nominal, no ensaio de curto eu vou precisar aplicar corrente nominal. Então eu vou preferir aplicar aquela corrente que for menor. E a corrente menor ela está exatamente no lado de alta tensão, que neste exemplo está no secundário da máquina. Bom, então basta que a gente aplique essas equações aqui para que a gente encontre esses valores. E a gente tem o ensaio de curto-circuito, quais foram os valores obtidos. De sorte que essa resistência, basta que a gente pegue a potência lida lá no watímetro, dividido pela corrente de curto-circuito ao quadrado. Então está aqui essa corrente. Aplicando essa equação, a gente chega numa reatância equivalente de 0,2 ohms. Ora, a gente precisa agora encontrar a reatância desses enrolamentos. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar encontrar a impedância total, porque dela a gente subtrai a que nós acabamos de calcular, que é a parte resistiva da impedância, para que a gente encontre a parte reativa que compõe esse total. Ora, essa impedância total, ela é lida, é o quociente, né, entre a tensão lida no voltímetro
e a corrente lida no amperímetro. Isso me dá o consumo total do secundário dessa máquina. Então, quando a gente faz esse quociente, a gente chega numa impedância total de 0,63 ohms. E aqui eu faço uma subtração de vetores, ou seja, impedância total ao quadrado menos resistência ao quadrado, raiz quadrada desse resultado, e a gente chega, então, numa reatância indutiva de 0,63 ohms. Maravilha! Este ensaio me permite, então, encontrar as perdas do cobre da máquina, tanto de primário quanto de secundário. Essas perdas elas já vêm somadas. Agora, e eu sei que eu calculei isso no secundário da máquina. Como eu vou precisar referenciar para o primário da máquina, eu preciso fazer essa transformação. E isso a gente sabe fazer também. Nós encontramos esses valores aqui, e a gente sabe que quando nós vamos refletir o secundário da máquina no primário, a gente faz isso pelo quadrado da relação de transformação. Essa relação de transformação a gente já havia calculado, então basta que eu multiplique cada um desses parâmetros aqui por essa relação ao quadrado. Quando eu faço isso, eu chego numa resistência equivalente, que agora estará refletida para o primário da máquina, na ordem aí de 0,02, e uma reatância na ordem de 0,007 ohms. Ora, eu tenho agora todos os parâmetros da máquina calculados. As perdas no núcleo e as perdas no cobre. E tenho esses valores referidos tanto para o lado de alta quanto para o lado de baixo. Então, agora basta que a gente apresente esses valores conforme solicitado. Observem vocês o seguinte, que independentemente se eu estou referenciando para o primário ou para o secundário dessa máquina, observem vocês que as perdas no núcleo é muito maior do que as perdas no enrolamento. Né? E aí tanto faz, né? Conforme eu disse, comparar isso para o lado de alta, ou se eu comparar isso no lado de baixo, eu vou chegar também numa relação de grandeza, onde essas perdas no núcleo, de fato, ela é muito maior. Bom, com isso a gente encerra esse exercício. Alguma dúvida, senhores? Vocês querem me perguntar alguma coisa aqui referente a esse tipo de exercício? Tranquilo aí. Então, tá bom. A gente sempre vai seguir esse raciocínio, né, João? Sempre. Você vê a relação de transformador, descobre se é abaixador, se ele é elevador, e aí você vai desenvolvendo, seguindo esse raciocínio mesmo, né? Sempre. Exatamente. Na aula passada, o nosso transformador ele era abaixador. Esse é um transformador elevador. Observe que as contas foram as mesmas. Assim que eu termino de calcular, eu verifico aonde que eu estou, né, para poder levar para o outro lado. Ou multiplicando pela relação de transformação ao quadrado, ou dividindo por ela. Só isso. Bem simples. Beleza. Maravilha. Então vamos lá, senhores. O transformador ele possui polaridade. Isso significa a forma como o primário e o secundário eles são enrolados. E a gente diz que o primário da máquina e o secundário da máquina têm a mesma polaridade se, ao serem percorridos por corrente, gerarem um fluxo no mesmo sentido. Ora, nos exemplos para trás, quando eu falei de transformador, os exemplos mostravam fluxos em sentidos contrários. Significa que o enrolamento de primário e secundário não tinha a mesma polaridade. Ou seja, o sentido de enrolamento do secundário estava diferente do primário. Daí, a resultante é um fluxo menor, porque eles vão se opor. Então, o fluxo resultante é a subtração desses fluxos. Por que eu preciso levar em consideração a polaridade desse transformador? Simples. Para saber se a tensão do primário, se eu considerar que o meu transformador aqui é elevador, a minha tensão no secundário ela vai ter uma amplitude maior do que a do primário.
Se eu considerar aqui o semiciclo positivo e o negativo. Positivo e o negativo. Quando esses transformadores esses enrolamentos, perdão, têm a mesma polaridade, isso significa que não haverá inversão de fase da tensão, entre tensão do primário e tensão do secundário. Tanto tensão quanto corrente estarão em fase. A gente precisa saber também essa polaridade, porque algumas das vezes a gente vai querer transformar o nosso transformador comum em um autotransformador. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Vamos primeiro ver o que é o rendimento de uma máquina. Rendimento de uma máquina, aliás, rendimento de qualquer máquina, de qualquer coisa, é a saída dividido pela entrada. Então, se os senhores recordam isso lá em eletrônica analógica, a saída de um transistor é a corrente de coletor. E a entrada no transistor é na base. Ora, a corrente de coletor dividida pela corrente da base dá o ganho do transistor, que é exatamente o beta do transistor. Isso lá é chamado de beta. Aqui, quando a gente faz essa mesma conta, divide a saída pela entrada, a gente não chama de beta nem de ganho, porque o objetivo de um transformador, obviamente, a gente não fala em ganho, a gente fala em elevar ou baixar essa tensão. Então, o que a gente está falando, na verdade, é de rendimento de uma máquina, mas o raciocínio é exatamente os mesmos. E observem vocês que a energia da saída ela vai ser menor do que a da entrada. Por quê? Porque a entrada precisa suprir as minhas perdas. Ora, eu tenho perdas no núcleo ali. Se eu não considerar essas perdas e entregar a mesma energia na entrada, eu vou ter uma energia menor na saída. Então, eu preciso compensar isso de sorte que a minha potência de saída, de entrada, perdão, ela vai ser a minha potência de saída somada às minhas perdas. Aonde as perdas, então a gente consegue calcular, que é a diferença, né, entre o que eu apliquei e o que eu recolhi no outro lado da máquina. E essas perdas nós já vimos quais são. Elas estão associadas às perdas do núcleo, que são perdas por esterese e Foucault, e as perdas no cobre da máquina, tanto primário quanto secundário. Então, por meio desses ensaios, a gente consegue então calcular qual que é o rendimento de uma máquina. Eu não vou fazer essas contas aqui agora, eu só vou deixar essas equações indicadas. Existe um outro parâmetro que ele é importante também, que ele é chamado de regulação. Essa regulação ele tem a ver com uma máquina a vazio e uma máquina com carga. A tendência, quando a gente coloca carga no secundário de uma máquina, é que essa tensão caia um pouco. E aí, veja bem, quanto menor essa queda, melhor será a regulação desse transformador. Então, o que a gente faz é medir, ou calcular, né? Medir a tensão a vazio, a tensão do secundário assim que a gente coloca uma carga, e aí a gente calcula, faz um percentual disso, né, entre a parte pelo todo, para a gente calcular o percentual de regulação dessa máquina. Eu também não vou efetuar cálculos aqui agora, porque isso, na verdade, é aplicação de fórmula apenas. Eu só vou deixar aqui indicado para vocês. Bom, nós temos um autotransformador. Por que ele é chamado de autotransformador? Porque existe um compartilhamento entre as espiras do primário com as espiras do secundário. Observe que, neste meu exemplo, é um transformador abaixador. Então, o que foi feito para a saída é pegar uma parcela das espiras do primário. Então, eu vou ter uma corrente aqui, ó, circulando de primário, essa máquina, e eu vou ter aqui uma corrente de secundário dessa máquina, mas compartilhando o mesmo transformador. Então, a esse tipo de máquina, a gente dá o nome de autotransformação ou autotransformador. Isso tem um efeito disso aqui. Ó. Eu posso pegar o meu transformador comum e transformá-lo no autotransformador.
Como é que eu faço isso? Bom, a gente precisa observar a polaridade dessa máquina, desse transformador, que a gente não sabe qual que é. Então, a gente precisa fazer ensaios. Mas, na maioria das vezes, o que a gente faz é o seguinte. A gente pega este lado aqui e liga... não vou passar por dentro. Mas eu vou passar por dentro, sim, para facilitar o meu desenho. Deixa eu só apagar essa bagunça aqui. Ó, eu vou ligar este lado aqui e este lado aqui. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter as espiras do primário, dessa forma aqui, ó. O primário da minha máquina, o secundário da minha máquina. E aí vai depender se eu quero um transformador abaixador ou um transformador elevador. Na maioria das vezes, o que a gente faz é pegar um transformador comum e elevar a tensão dele. E aí, então, a gente vem e fazer essa ligação aqui, ó. De sorte que a entrada da minha máquina continua sendo essa. O primário da minha máquina, o meu V1. E o secundário da minha máquina é aqui, ó. É a soma das espiras. É o V2. Agora, como a gente não tem essa informação aqui, ó, de polaridade, a gente faz essa ligação. Se a tensão do secundário... E nós queremos um transformador elevador. Se a tensão do transformador for menor do que a tensão do primário, significa que a polaridade está errada. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de fazer essa ligação do jeito que ela está ali, eu simplesmente ligo assim. E volto a medir a tensão do secundário. Se a tensão do secundário agora for maior do que a tensão do primário, eu alcancei o meu objetivo. Então, embora eu não saiba a polaridade, porque isso não está indicado no transformador, um simples teste ali eu consigo identificar essa polaridade de sorte a montar um autotransformador com as características que eu queira, que é elevar a tensão. Claro, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Eu consigo uma tensão maior do que se eu fizesse esse tipo de ligação aqui. Qual que é a desvantagem? Na maioria das vezes, o que vai acontecer é que o fabricante ele enrola o primário da máquina com fios com bitolas diferentes, porque ele sabe que no transformador abaixador a corrente do secundário é menor. Se a corrente é menor, ele coloca aqui um fio mais fino. E isso significa que meu autotransformador vai ter aqui, ó, neste pedaço aqui, uma limitação de corrente. Então, eu não vou poder ligar uma carga aqui que exija uma corrente maior do que o secundário dessa máquina consegue suportar, porque senão eu queimo esse meu transformador que eu acabei de transformar no autotransformador. Bem, esse tipo de ligação aqui, eu simplesmente fiz aí um ajeitamento, um recurso, também conhecido como gambiarra, para eu ter uma elevação de transformação. Neste caso, o ganho foi só esse, mas na maioria das vezes, quando o transformador ele é projetado para ser um autotransformador, ele dá outras vantagens, né? Ou seja, o núcleo magnético ele é menor. Por quê? Porque o núcleo aqui agora, eu não preciso de um núcleo longo de sorte que ele abrace essas duas espiras. Ele pode ser um núcleo assim. Porque as espiras vão estar enroladas nele mesmo. Portanto, o núcleo é menor, significa que o custo é menor com o núcleo dessa máquina, significa que as perdas serão menores, as perdas por esterese e por Foucault, e por conseguinte, o tamanho desse transformador ele é menor, porque eu vou ter uma quantidade, inclusive, menor de espiras. Porque, diferentemente desse meu aqui, que eu tive que ajeitar, esse aqui já o projeto já me permite usar uma quantidade adequada de fios, portanto, economizando nesse transformador. E, obviamente, isso vai me dar um custo menor quando eu projeto o meu transformador para ele ser
um autotransformador. E aí, em termos de equações, aí a gente consegue calcular as mesmas coisas, né, do que a gente calcula num transformador comum ou no autotransformador. A gente vai continuar tendo um rendimento, e esse rendimento vai continuar dependendo, né, da saída dividido pela entrada, e eu vou continuar tendo perdas no núcleo, embora menor, no autotransformador, eu vou continuar tendo perdas no cobre, embora essas perdas sejam menores. Então, isso melhora a eficiência, ou seja, o rendimento dessa máquina. A regulação, ela também melhora. Por que essa regulação ela vai melhorar? Porque, veja bem, a corrente do primário vai passar pelos dois enrolamentos. Por conseguinte, eu vou ter uma tensão aqui com carga que ela não vai ter uma queda tão grande assim, já que eu estou compartilhando esse rolamento. Então, se essa variação do secundário ela vai ser menor, ela vai estar mais próxima da tensão que eu obtenho, né, no meu primário, significa que, claro, que aí eu estou considerando a proporcionalidade do número de espiras. Isso significa que eu tenho ali uma regulação melhor desse meu transformador. Isso constitui, obviamente, uma vantagem. Ora, neste meu exemplo aqui, eu tenho um transformador abaixador. Portanto, a minha tensão de entrada é a soma, né, das tensões de primário e secundário da máquina. A minha tensão de entrada. E se esse transformador fosse elevador? Essa soma estaria aqui, ó, no secundário da máquina. Bem, com isso a gente consegue fazer um ajeitamento matemático para chegar numa equação um pouco, eu diria, mais simples, né? E aqui, obviamente, quando eu divido tensão V1 por V2, eu estou calculando aqui a minha relação de transformação. Isso aqui é o A da minha máquina. Mas o que é fato? Neste nosso exemplo, a soma das tensões está no primário. Se fosse um transformador elevador, a soma das tensões estaria no secundário. E é por meio delas que a gente calcula essa relação de transformação. Isso, obviamente, vale também quando eu igualo as forças magnetomotrizes, tanto de primário quanto de secundário. Porque, veja bem, eu tenho aqui agora a corrente que irá circular aqui, ó, ela vai depender aqui, ó, na verdade, eu vou ter uma corrente aqui também, ó, e aqui. Portanto, vai ser soma dessas correntes, e aí eu posso me valer disso também para calcular essa relação de transformação. Ou seja, entendendo o funcionamento do autotransformador, as equações elas vão variar mais em função dessa soma, mas elas, em termos lógicos, a equação é a mesma. Senhores, se vocês entenderam o que é o autotransformador, eu posso ir com uma aplicação de transformadores, que é o transformador de corrente e o transformador de potencial. Esses dois transformadores, e aqui eu estou falando primeiramente do transformador de corrente, mas tanto um quanto o outro, eles estão associados à instrumentação. Porque, veja bem, imagine os senhores que eu estou numa usina hidrelétrica. Estou gerando lá 500 mil volts. Não faz sentido eu pegar 500 mil volts e ligar isso num amperímetro ou num voltímetro. Por quê? Primeiramente, porque é perigoso, né? Assim, segundo, que você vai precisar de um equipamento muito caro. Então, o que a gente faz é uma amostragem, tanto do valor de corrente quanto do valor de tensão, para a gente levar isso para uma sala de controle. E aí, esses equipamentos que são responsáveis por essa amostragem, o de corrente, a gente chama de TC, transformador de corrente. E o de tensão, a gente chama transformador de potencial. Mas o objetivo, tanto de um quanto de outro, é instrumentação, amostras de sinal, segurança, em outras palavras. Nós temos transformadores que possuem múltiplos enrolamentos.
Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa de diferentes tensões de secundário, por exemplo. Às vezes, a gente precisa, no equipamento, ele vai precisar, suponha, de 12 volts e de 3,5 volts. Então, a gente precisa ter duas retificações, de sorte que a gente tem esses níveis de tensões diferentes para alimentar a placa de circuito ou alguma coisa do tipo. Então é comum a gente ter transformadores cujo secundário ele vem dividido em proporções de espira. Ah, mas eu quero 15 volts e meio. Problema nenhum. Você interliga isso aqui e pega a sua saída aqui. Você tem lá os seus 15 volts e meio. Mas é comum, por exemplo, você ter frações desse rolamento de secundário para que você escolha qual é a tensão que você vai utilizar na saída. Se vocês comprarem, por exemplo, um alimentador de computador genérico, ele vem com uma saída lá que você pode escolher qual a tensão que você quer de saída, simplesmente por dando um pino. Na verdade, o circuito de retificação, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou aterrar ele aqui. Vou ligar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai funcionar como um tap central. Então, eu posso ter, por exemplo, vários níveis de tensões aqui. Então, eu posso ter um tap aqui, mais algum conjunto de espiras aqui, ó, interligado. Eu tenho um outro tap aqui, eu tenho tap 1, tap 2, tap 3, tap 4. Aqui pega mais um conjunto de espiras aqui. De sorte que eu vou comutar esses taps dependendo do nível de tensão que eu queira. Suponho que aqui seja o conjunto total de espiras, seja 24 volts. Depois isso aqui me dá 12 volts. O TAP 3 me dá 6 volts e meio. Estou chutando valores, tá? 6 volts e meio. O TAP 4 me dá 3,2 volts. 3,2 volts. E assim sucessivamente. Então, o que a gente faz é conectar isso aqui segundo a conveniência. E, obviamente, o meu circuito de retificação ele já está preparado para fazer essa retificação na proporcionalidade da entrada. Bom, então, esse é o motivo pelo qual a gente tem ali o secundário da máquina com vários tipos de TAP. Claro que se a gente pensar nisso numa aplicação, por exemplo, de sistema elétrico de potência, os transformadores eles vão ter TAPs também, porque nós já discutimos isso em outras aulas. Então, imagine vocês que uma certa quantidade de usuários ligue o chuveiro ao mesmo tempo. Ora, você tem uma carga maior no secundário dessa máquina, a tendência é que a tensão caia. Então, você tem circuitos ali que vão indicar uma queda de tensão e automaticamente o circuito começa a chavear pegando um número maior de espiras. Ele começa a percorrer esse TAP para cima, de sorte que, pegando um conjunto maior de espiras, ele vai ter uma tensão maior no secundário dessa máquina. Agora, suponha que boa parte desses usuários repentinamente desligue o chuveiro. A tendência é que essa tensão dispare no secundário da máquina. E aí, percebido esse aumento de tensão, automaticamente o comutador vai buscar taps para baixo para manter essa tensão na saída constante. Então, esse tipo de chaveamento automático, a gente chama de TAP automático ou comutação automática para manter regulação de tensão na saída. Isso está muito associado a parâmetros de qualidade de energia. As concessionárias elas são penalizadas pesadamente pela ANEEL à medida que elas não conseguem entregar os serviços dentro dos parâmetros contratados. Então, a regulação de tensão é uma preocupação constante das concessionárias dentro do sistema elétrico de potência, porque elas são ranqueadas. Eu falei hackeadas, né? São ranqueadas. Elas possuem um ranking e elas possuem ali também uma taxação, uma multa em cima do não cumprimento de metas.
Senhores, nós podemos ligar transformadores em paralelo. O objetivo disso é fornecer uma maior capacidade de corrente. Se a gente pensar que isso aqui é um gerador, e isso aqui é um outro gerador, o que a gente está fornecendo para o nosso usuário final, vamos colocar aqui, ó, é exatamente uma capacidade maior de corrente, porque agora eu tenho a corrente que está vindo por esta linha, mas também por esta linha aqui. Obviamente, para eu poder ligar dois transformadores em paralelo, existem algumas exigências. Primeiro, as tensões precisam estar em fase. Então, o nível de defasagem aqui, suponha, esse aqui é uma tensão, suponha, de 127. 127. Isso aqui é um... Vamos de novo, eu consigo fazer um número 1 melhor que isso. Se eu tenho aqui 127 volts com um ângulo de menos 120 graus, obviamente, aqui eu tenho que ter também 127, o mesmo nível de tensão com o mesmo ângulo de defasagem, senão eu não posso interligar esse transformador. Então, na hora de fazer esse tipo de ligação, de comutação, de roteamento de energia, de interligação do sistema como um todo, é preciso observar tanto o nível de tensão quanto a sequência de fase para a gente conseguir fazer essas interligações. Mas é possível você colocar não só uma geração, né? Eu posso colocar Itaipu, Três Marias, enfim, eu posso interligar todo o sistema elétrico de potência, e quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando várias fontes em paralelo. Eu posso ter um transformador que ele é trifásico. E aqui nesse desenho, observem vocês que a questão da polaridade ela foi destacada aqui. E observem vocês que aqui neste exemplo, eu usei transformadores monofásicos. Em outras palavras, eu usei transformadores com núcleos separados. E aí nós vamos ver o seguinte, que a gente pode interligar tanto o primário dessa máquina quanto o secundário de forma triângulo, estrela. E aí nós vamos ver vantagens e desvantagens de nós fazermos esse tipo de ligação. Aqui, ó, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma linha, a saída de uma, e aqui eu estou pegando o primário da máquina, saída de uma na entrada da outra, final de uma na entrada da outra, e a última ligando na primeira. Eu estou exatamente com essa ligação aqui. Senhores, só um instantinho que eu esqueci de ligar a fonte do meu notebook e a bateria está acabando. Eu vou pegar a fonte aqui. 30 segundos. Bom, continuando aqui, desculpem a interrupção. Observem, senhores, que o secundário dessa máquina, por exemplo, eu estou interligando um lado dessas esquinas com todo mundo. Ou seja, esse tipo de ligação aqui a gente chama de ligação em estrela. Vamos ver um pouquinho mais de detalhe disso e vamos ver vantagens e desvantagens. Mas antes disso, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, os enrolamentos com núcleo comum. Isso aqui é mais usual do que aquele primeiro. Claro que eu posso ter, eu posso comprar transformadores monofásicos, por exemplo, e fazer conversão disso para 2, 3 fases, aplicando aqueles transformadores independentes. Mas isso não é usual, não. O mais usual é que a gente tenha o transformador trifásico enrolado em um único núcleo. Então, o que a gente tem? Essa parte aqui, ó, é o primário da máquina, que é a parte maiúscula, e aqui a parte minúscula é o secundário da máquina. E aí sim eu posso interligar
primários, secundários em estrela ou em triângulo. Então vamos ver essas ligações, como é que elas funcionam. Bom, tá aqui. Eu tenho aqui, aqui eu não estou diferenciando quem é primário e quem é secundário. Eu tenho ali 3 fios de máquinas diferentes ou de enrolamentos diferentes e eu quero interligá-los ou em estrela ou em triângulo. Então, a ligação estrela, que ela caracteriza porque um dos lados interconectados. O que a gente faz? A gente simplesmente faz isso aqui, ó. Interconecta um desses lados e disponibiliza o outro lado. Quando a gente fizer isso, a gente está exatamente implementando uma ligação em estrela. E aqui eu estou mostrando para vocês enrolamentos de um transformador. Mas a gente pode também interligar máquinas rotativas em estrela e em triângulo. A gente pode, por exemplo, o primário da máquina, que é o estator dela, a gente pode interligá-lo em estrela ou em triângulo. A gente vai ter acesso a esses fios, né? Geralmente, quando é transformador, a gente tem aqui, ó, fase 1, transformador não, perdão, quando é motor, 1, 2, transformador também costuma vir numerado, 1, 2 e 3, e a sequência é 4, mas esse 4 ficou bom não, consigo fazer melhor do que isso. A sequência é 4, 5, 4, difícil aqui, 4, 5 e 6. Então a gente tem acesso a esses fios e a gente simplesmente interliga 4, 5, 6. Quando a gente fizer isso, a gente terá uma ligação dessa natureza. E aqui, ó, a gente liga as fases R, S e T. Ou seja, eu tenho aqui uma ligação em estrela. A ligação em triângulo, observe vocês que o final de uma bobina é ligado no início da outra. E a última você liga na primeira. Quando você fizer isso, você tem uma ligação em triângulo. Ora, como é que a gente faz isso com os fios? Simples. Aqui, ó. Final de uma no início da outra. Final de uma no início da outra. E o final da última você liga no início da primeira. Motor, gerador é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você tem aqui os fios 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. E aí o que você vai fazer? O 4... perdão, eu numerei trocado aqui. É o contrário. Vamos fazer de novo, né? Não custa nada. Aqui, ó. Aqui embaixo está o 1, o 2 e o 3. E em cima está 4, 5 e 6. E aí o que você faz é o final de um no início do outro. Então você pega aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, o 1 aqui, o 2 aqui, e aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Nas fases R, S e T. E aí o que a gente faz? Se essa primeira bobina aqui é 1, o final dela é 4. Se essa bobina aqui é 2, o final dela é 5. Se essa bobina aqui é 3, essa aqui é 3, essa aqui, né, é 3, o final dela é 6. E aí a gente liga 6 com 1. Ou seja, o fato é que tanto em transformador quanto motor ou gerador, a gente tem acesso a essas espiras para que a gente faça essas ligações. E aí a gente tem liberdade de ligar isso em triângulo ou em estrela, e tudo vai depender da conveniência ou da aplicação. Então a gente pode ter aqui, ó, todas essas combinações aqui entre primário e secundário de uma máquina. Então, geralmente a gente liga em estrela, primário em estrela e secundário em estrela, quando você tem tensões muito elevadas. Ora, então veja bem,
linhas de transmissões que você está percorrendo grandes distâncias, muito provavelmente você terá ali uma ligação em estrela no secundário dessa máquina. Uma outra vantagem de uma ligação em estrela é que você pode ter ali tensões diferentes. Você pode ter uma tensão entre fase e neutro. Então, você pega aqui com esse aqui, ó, você pode ter, por exemplo, 127 volts. Você pode pegar tensões entre fases. Entre essa fase e essa fase, você tem ali a soma vetorial que dá 220 volts. Então, você pode ter ligações tanto fase neutro quanto fase-fase, são ligações possíveis. Então, é muito comum você, por exemplo, estar perto do seu usuário final e aí você tem uma ligação em estrela ali, inclusive para fornecer o neutro para esse cara. Ele vai precisar de neutro para poder ligar ou 127 ou 220. Bom, então a ligação estrela ela tem essa vantagem quando você utiliza tensões mais elevadas. Obviamente, o contrário disso é quando você tem ali tensões mais moderadas. Quando você está chegando dentro de centros urbanos, é muito comum você fazer essa redução ali com o secundário da máquina em triângulo. Então tá aí, estrela triângulo. A vantagem disso, se você tem tensões mais equilibradas do lado delta, portanto, e você pode usar isso como transformador abaixador. Então você recebe em alta tensão, por exemplo, uma indústria, e você tem todos os seus equipamentos ali dentro trifásico. Bom, então você pode utilizar uma ligação em estrela, porque você vai uma ligação de secundária em triângulo, porque ainda você tem a benesse de eliminar harmônicos nessa sua linha de transmissão. Bom, não, mas eu tenho equipamento 127. Não, então você vai precisar de uma ligação em estrela, porque você vai precisar ali de um neutro. Então, o seu secundário da máquina, neste caso, vai ter que ser ligado em estrela. Então, tudo vai depender da necessidade, da conveniência. Então, você tem sempre vantagens e desvantagens. Então, você tem que avaliar o que vale a pena para você saber como é que você vai interligar isso. Uma ligação estrela-triângulo, então você está perto de um usuário final, dentro de uma região doméstica, você vai estar trabalhando com tensões moderadas. Então, o primário da máquina, você pode tranquilamente ligar ali em triângulo, que aí você já tem as benesses de eliminar os harmônicos. Você não propaga harmônico na linha. E por você estar próximo do consumidor, você vai precisar fornecer um neutro para ele. Então você liga o secundário desse transformador em estrela para poder fornecer esse fio. Então, conforme eu disse, tudo vai depender do que você precisa e a conveniência disso. Bom, entendido então essas ligações, como é que elas funcionam, o que é uma ligação estrela, o que é uma ligação em triângulo e como você pode, por exemplo, se valer de cada uma delas. Bom, o detalhe aqui é o seguinte, por exemplo, se a gente, motor, por exemplo, é muito comum quando você dá a partida, você fazer uma ligação estrela-triângulo para a partida desse motor. Por quê? Porque numa ligação estrela as correntes são menores. Ela chega a ser aí 60% menor. Então você tem uma condição de partida do motor onde geralmente essas correntes disparam, tendendo para valores altíssimos. Eu não vou dizer infinito, porque não dá para ter infinito numa linha. Mas eu te digo que é uma corrente aí que chega a ser 8 a 12 vezes maiores do que uma corrente de partida, às vezes até muito mais do que isso. Então é comum você, por exemplo, partir o motor em ligação estrela, para que você tenha benesses, então, a benesse de uma corrente de partida menor. Agora, como é que você faz isso? Bom, vocês vão ter uma disciplina aí que vai tratar desse tipo de abordar esse tipo de tema, que é comutação, né? Vocês têm ali, eu me esqueci o nome da disciplina, mas tem a ver com
com controles e acionamentos. Lembrei aqui agora. Então, lá será abordado como é que você faz, né, para dar partida no motor, para dar partida em diferentes tipos de carga, e como é que você configura isso, e como é que você muda isso a partir do momento que a máquina entra em regime permanente. Da mesma forma que o transformador, eu posso ter um autotransformador trifásico, né? Enfim, basta que eu tenha, ao invés de vários conjuntos de espira, eu tenho um só, e aí eu vou pegar parte desse conjunto ou para primário ou para secundário, da mesma forma que nós vimos lá separadamente, né, em monofásico. A diferença é que aqui isso tudo é empacotado no núcleo magnético só, mas a ideia é exatamente a mesma. Bem, senhores, nós chegamos aqui ao final, né? A ideia da aula de hoje é a gente dar uma visitada nesses conceitos para que vocês entendam. Eu vou parar aqui a gravação para que esse vídeo não fique muito longo e eu vou abrir aqui para perguntas e para a gente discutir algumas coisas. Então, deixa eu